Hallo, liebe Leute. Então, eu vou começar a apresentar. Não vou compartilhar a tela. Rapidão. Deixa eu ver aqui. Screen, tá screen. 30 tá certo. Pronto. Estão vendo minha tela? Tô abrindo aqui. Tá. Me diga se tá ok. Estando ok, começa a apresentar. Pronto. Pronto. Beleza. Tá vendo? Sim, Beleza. Bom, o tema sobre hoje, né? Geld. Geld em alemão parece até uma palavra em inglês, né? Gold, né? Que é ouro. Inclusive, ouro em alemão é Gold também. Fala Gold, na verdade. E Geld, enfim, é bem parecido, né? Enfim, Geld significa dinheiro. Basicamente isso. Eu até coloquei essa frase aqui: Zeit ist Geld. Zeit é tempo, então tempo é dinheiro, né? Aquela velha frase. Também se aplica para alemão. Eu até mudei agora o formato também das apresentações. Não, por acaso é amarelo. Foi bem na apresentação de dinheiro, mas não foi proposital. Tá, hoje a gente fala sobre Geld. Então, quando a gente fala sobre Geld, alguém fala alguma coisa? Não. Tá. Quando a gente fala sobre Geld, principalmente na Alemanha, né? Que é o contexto aqui que eu trago. A moeda atual da Alemanha é o euro, né? Em alemão fala der Euro. E assim, apesar de falar das Geld, né? Tipo, é neutro, né? O artigo. Se fala o euro, né? Então, der Euro. E aí, importante aqui salientar pro pronúncia do EU em alemão, que se fala Oi, né? Até aquele matemático que muita gente conhece que é Euler, né? Ele é suíço, mas enfim, se fala Oi, né? Euler, Euro. E aí você pode também já lembrar de Europa, né? Enfim. Bom, o euro foi até uma queda do Muro de Berlim, que foi em 1989, se não me engano. E. Oh, desculpa, eu troquei aqui. Enfim, na verdade, o Deutsche, antes do euro, né? Se tinha o Deutsche Mark, que seria um marco alemão, né? Era a moeda alemã. E que eu botei aqui, enfim, eu nunca vi marco alemão pra ser sincero, mas enfim, até a queda do Muro de Berlim, que foi em 89, se não me engano, o Deutsche Mark era a moeda alemã, né? E acho que em 2001 o euro foi implementado na Alemanha, e aí que eu coloquei a foto do euro aqui, né? Bom, é isso. Alguma dúvida sobre isso? Ou algum comentário? Não. É, Falei. euro, euro, no caso, se pronuncia euro, Isso, perfeito. Der Euro. Euro. der Euro. Der Ok. Euro. Aí já vem assim, Europa, né? Tipo, você quer falar Europa em alemão, você fala Europa. É estranho, né? Tá. Aí vem a próxima sessão. A gente tem dinheiro. E o que a gente faz com o dinheiro? A gente paga, não é isso? Então eu coloquei aqui, wie kann man etwas bezahlen? Wie kann man etwas bezahlen? Então, vou clarificar aqui um negócio. Man não é homem, como normalmente pode tendenciar para quem não sabe muito alemão. Man é uma pessoa neutra em alemão. E normalmente, tipo, quando você for fazer a conjugação, significa ele, ela ou neutro, es, né? Er, sie oder es. Então, isso aqui é basicamente uma forma em alemão de se falar de forma neutra, né? O que seria, assim, tem um similar em inglês, em português se usa, acho que tipo assim, como se, eu não sei como é que poderia falar em português isso, mas normalmente a gente coloca num reflexivo impessoal, né? Alguma coisa assim, como se faz isso, né?
Não sei, posso estar errado também. Estou tentando fazer uma analogia aqui para facilitar o entendimento, para quem não conhece. Mas enfim, man é uma forma impessoal de se falar em alemão. Por isso que aqui, ó, como uma pessoa, que a gente fosse traduzir literalmente seria assim, como uma pessoa consegue pagar, né? Seria basicamente, bezahlen é pagar. Zahlen, se você tirar esse B aqui, só zahlen é contar, pode ser contar, né? E bezahlen é pagar. E etwas é alguma coisa, né? Wie kann man etwas bezahlen? Então, o primeiro que eu coloquei aqui é o mais famoso, que é EC-Karte. Esse EC eles usam, tipo, tem em todo lugar, EC-Karte, EC-Karte, que é basicamente um cartão de débito. E o EC significa Electronic Cash. Não sei porque eles adotaram isso, mas na Alemanha se fala EC-Karte, mas é basicamente o cartão de débito. Bargeld oder Bar. Bom, eu já falei isso aqui, eu acho que quando eu falei sobre cerveja, que normalmente, até para não confundir, né? Quando você quer falar bar em alemão, você pode até usar bar, tipo, bar onde a gente come água, né? Mas a palavra certa mesmo, certinha, é Bargeld. Geld você sabe já que é dinheiro. E acho que eu falei antes no início da apresentação, mas Geld é das Geld, então é das Bargeld. Sempre assim, já fica uma dica também, caso vocês tenham, porque em alemão é muito comum ter composição de palavras, né? Composita, o nome disso em alemão. Quando você tem composição de palavras, o artigo da palavra vai ser sempre o artigo da última palavra da composição. Nesse caso, bar, geld. Tudo bem que isso aqui é uma palavra só, né? E aí o pessoal usa bar só porque o pessoal é preguiçoso. Mas geld é das Geld. Então vai ser das bar geld. Se quiser, eu posso falar isso depois também na conversação. Mas tá, o pessoal, como tem preguiça, fala só bar. Enfim, quando você quer falar, tipo, eles perguntam, bezahlen Sie mit Karte oder bar? Tipo, você vai pagar com cartão ou com dinheiro, né? Outra coisa, não tem aqui, não coloquei cartão de crédito. Não sei se deu pra perceber, né? Que tá em alemão aqui, mas não coloquei cartão de crédito. Por quê? Eu vou falar depois disso. Fica aí o climinha aí, então, de por que eu não coloquei. Depois eu vou falar. Tá, próximo que eu coloquei, Überweisung. Vem do verbo überweisen. Até uma das perguntas que eu coloquei na conversação, mas Überweisung é basicamente transferência. Então, transferência bancária, né? É importante saber esses vocabulários quando você está indo para a Alemanha, assim, ainda mais se eu for viver lá por um tempo, né? São coisas muito comuns. Assim, mais Bargeld e etc. É para quando você vai só turistar, né? Se você vai morar lá, Überweisung. Tá, e o outro? SEPA-Mandat, Lastschrift, na verdade, SEPA-Mandat ou SEPA-Lastschrift-Mandat. Eu coloquei até errado aqui. Aí botei für eu escrevi errado aqui, é Vertrag, tem um R aqui. Für Vertrag oder etwas monatlich, wochentlich. O que é isso aqui? ZEPA é uma sigla, né? Eu não sei o que significa. E não acho que vale a pena saber. Tem mais coisa importante em alemão para você saber. Basicamente, quando eu coloquei aqui, für Vertrag oder etwas monatlich, wochentlich. O que significa isso? Normalmente, quando você tem um contrato, seja, por exemplo, conta de luz ou, sei lá, você tem internet na sua casa. Enfim, você paga escola. Na escola não se paga lá, mas... enfim, quando você tem algum contrato que você tem que pagar alguma coisa mensalmente, e depois que eu coloquei monatlich ou wochentlich, quando você tem que pagar alguma coisa mensalmente ou semanalmente, você normalmente assina um mandato, por isso que é SEPA-Mandat ou Lastschrift-Mandat. Schrift seria assinar, né? Vem de schreiben. Enfim, normalmente você assina, você dá o número da sua conta e você coloca a sua assinatura. E aí você colocando a assinatura, você está falando que naquele contrato ali você está deixando
a pessoa que tá, que tá cobrando, né, fazendo a cobrança, tá deixando ela cobrar na sua conta, enfim, mensalmente, semanalmente, seja o que for, né? Então, basicamente, você meio que tem um contrato para... Você tem que meio que assinar um contrato e você tem que botar sua assinatura. Inclusive, quando você vai fazer compras, por exemplo, no mercado, enfim, qualquer lugar, quando você vai usar o cartão de débito, normalmente, às vezes eles não pedem senha, mas pedem para você assinar. E aí, tipo, você coloca lá o cartão, ou você às vezes tem que colocar a senha e também tem que assinar. Enfim, varia muito. E a assinatura é aleatória, eu já perguntei lá. Tipo, eles pedem assinatura de forma aleatória. E tem gente nos caixas que verificam se a assinatura realmente é a sua, né? Porque aí, tipo, normalmente você tem a sua assinatura atrás do cartão. E, enfim, e aí você tem um painelzinho que você assina digitalmente mesmo. Tipo, você coloca a sua assinatura lá. Mas enfim. E aí eu coloquei aqui cheque. É isso mesmo que vocês estão vendo, cheque. Tipo, que nem aqui no Brasil. Eu acho que hoje em dia ninguém mais usa cheque. Mas na Alemanha eu não vi as pessoas usando cheque. Não, sinceramente não vi. Mas existiu, ou existe, eu não sei. Der cheque. E tem uma razão para eu ter botado cheque também, vocês vão saber depois. Bom, vocês têm alguma dúvida? Vou passar para o próximo slide. Se tiver dúvida, pode falar. Calma. Pode falar. Tipo, no caso aqui, é possível a gente usar cartão de outra pessoa, tipo, do irmão, da mãe. Isso. Lá, como tem essa questão da assinatura, é possível fazer isso ou cada um só pode usar o seu? Foi exatamente essa questão que eu me levantei lá. Quando eu tava lá, eu falei, rapaz, então, tipo, a princípio, se eu não cheguei a perguntar, sinceramente, mas se a princípio não, eu cheguei a essa conclusão, né? Mas isso foi a minha própria conclusão. Mas eu me fiz exatamente a mesma pergunta. Eu falei, rapaz, se tiver, porque tipo, é o que eu te falo, normalmente as pessoas não olham a assinatura. O pessoal, as pessoas que trabalham no caixa, né? Mas se olha, e assim, por exemplo, eu sempre ia no mesmo mercado, então tipo, eu sabia que tinha uma pessoa que quando pedia assinatura, ela sempre verificava com a assinatura do cartão. Então, tipo assim, não tinha escapatória, podia dar ruim, né? Mas eu não sei, nunca deu ruim. Então eu não sei te falar, sinceramente. Mas eu acho que, como na Alemanha as regras são seguidas, né? Então eu acho que a princípio você tem que ter seu próprio cartão mesmo, viu? E enfim. Eu vou falar melhor também sobre isso do cartão e tal. E é interessante, é um tema interessante. Esse tema na verdade foi sugerido por uma amiga minha. E o principal de eu trazer esse tema vocês vão entender. E eu acho muito legal. Mas enfim. Deu meio que só uma dúvida. É que na verdade eu não sei nem nada, né? Eu só também tenho o mesmo questionamento que você. Não, mas tranquilo. Tá, beleza. Tá, aí eu coloquei aqui Bekannte Banken. Bekannte é conhecido em alemão. Banken é o plural de Bank, que é banco em alemão, né? Aí tem o primeiro, Commerzbank. Enfim, você indo pra lá, você vai ver com certeza o Commerzbank, você acha em todo canto. Sparkasse. Pera, deixa eu voltar. Também muito famoso. E o esse spar, né, vem de guardar. Tanto que existe o verbo sparen. Você adicionaria um EN aqui no final depois do R, né? Sparen. Sparen é tipo... se fosse fazer um similar em inglês, eu não gosto de ficar fazendo muito em inglês, porque nem todo mundo fala inglês. Mas assim, eu gosto porque literalmente se usa igual se usa em inglês. Save. Tipo, guardar dinheiro, né? Mas também, eu falo isso porque tem no contexto também de que, por exemplo, você está no mercado, aí tem uma promoção. Aí eles falam assim, sparen Sie 10 Euro. Ele está falando assim, você salva 10 euros, né? Seria, tipo, você economiza, pronto, economizar. O sparen tem essa dualidade de guardar e economizar, que é, no final das contas, é quase que a mesma coisa, né? Mas enfim, caça de caça. Isso é uma palavra interessante também. Caça é caixa, basicamente. A profissão, né? Cassieren, vem de caixa, né? Remete a dinheiro. Parando pra pensar agora, é quase caixa econômica, né? Nunca tinha pensado nisso, mas Verdade. é a nossa caixa econômica. Verdade.
Inclusive, eu até me pergunto às vezes que eu tenho uma impressão, não tenho, nunca parei de pesquisar, mas Sparkasse parece que é mais forte que esse banco aqui, que é o Deutsche Bank, que inclusive tem no Brasil. Assim, se você precisar de algum banco alemão aqui no Brasil, que você acha, eu não sei, acho que na Bahia não tem, mas assim, Deutsche Bank tem parceria com outros bancos, né? Enfim, inclusive, sei lá, Banco do Brasil, tô chutando aqui, não tenho certeza. Mas Deutsche Bank existe por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tal, você consegue achar Deutsche Bank, né? Nesses estados, nos estados maiores assim. Mas Exatamente igual Banco do Brasil e Caixa Econômica. verdade, hein? Verdade. Caixa Econômica tem mais do que o Banco do Brasil. Você tem razão, verdade. Mas enfim, Deutsche Bank, e eu tenho a impressão que o Sparkasse, eu não sei porquê, ele é mais forte na Alemanha do que o Deutsche Bank. É a impressão, posso estar errado, mas enfim. Eu nunca parei pela história. E tem o Volksbank. O nome é interessante também. Volk significa tipo uma palavra para povo, né? Então seria tipo banco do povo. Apesar de não ter muita essa distinção na Alemanha, né? De coisas do povo, assim. Isso é mais coisa do passado, né? Inclusive Volkswagen, a própria marca, né? Volkswagen. Volk, povo. Wagen é a palavra arcaica em alemão para carro, né? Então, inclusive carro, ou em inglês wagon, vem de Wagen, né? Enfim, remete a isso, né? Mas enfim, carro do povo, né? Que até nasceu da Segunda Guerra Mundial, tal, que Hitler queria, enfim, fazer um carro que fosse pro povo, né? Inclusive ele subsidiou, é por isso que ele também ganhou muito poder. Isso é uma das razões, né? Tem muitas outras, mas enfim, Volksbank. Não tem necessariamente muito a ver com do povo e tal, qualquer pessoa tem Volksbank lá. Mas, enfim, são bancos que eu lembro que são famosos, né? Por que eu tô falando disso? Porque eu tô falando de banco, porque eu vou falar sobre verbos depois relacionados a banco, né? Alguma pergunta sobre isso? Não, se tiver, pode falar. Tá, eu tinha falado sobre Etsikata, né? Que é o Electronic Cash Card, que é basicamente cartão de débito. Eu coloquei meu cartão de débito aqui da Alemanha, não tem problema não, porque eu já cancelei a conta, apesar de falar que é válido até 2021. E a primeira coisa que eu vou pular essa parte aqui, pular não, né? Depois eu falo sobre isso, mas é sobre isso aqui, IBAN. IBAN é basicamente o número do seu cartão e da sua conta. Então assim, quando alguma pessoa quiser transferir dinheiro para você lá, você tem que dar o seu IBAN para a pessoa, que é o número da sua conta. Na verdade o IBAN é como se fosse um CPF da vida, só que pro seu cartão. Ele mistura a filial do seu banco, enfim, vários números assim, você consegue gerar o seu IBAN. Inclusive tem a ver com aquela assinatura que eu tinha falado antes, né? Que é o SEPA Mandat, que é quando você quer assinar algum contrato para ser cobrado mensalmente, você dá o seu IBAN e sua assinatura. Enfim, seu nome, endereço, né? Mas enfim, o mais importante é o IBAN mesmo. E o IBAN, eu descobri isso lá na Alemanha. O IBAN parece ser uma coisa internacional mesmo. Eu tenho certeza que os outros países alguns países europeus pelo menos, usam também, quando tem cartão, eles têm o IBAN também. Eu não tenho certeza, mas no Brasil também é como se cada cartão também, a partir de cada cartão, porque normalmente o nosso é só número, né? Você consegue gerar um IBAN também, mas isso eu não tenho certeza. Acho que consegue. Eu transferi daqui pra Moira, eu tava em Portugal. Né? E quando eu fiz minha conta na TransferWise também, eu tinha um IBAN do Brasil. Ah, doido. Então, no final das contas, eu acho. Só porque não é uma linguagem comum pra gente, mas é comum lá fora, né? Aí você meio que se habitua lá. Mas eu tinha ouvido falar de alguém que você podia gerar aqui no Brasil, apesar de a gente não usar, né? IBAN. Quando você quer fazer exatamente as transferências internacionais, né? Tá, por que eu tô falando de Etsikata? Isso aqui eu falei. Tá, eu vou falar depois, mas tá. Sim, isso aqui é um cartão de débito, né? Do Deutsche Bank. E aí, falei sobre banco, falei sobre cartão. Nada mais justo do que o que a gente mais precisa do banco, que é aliás, hoje em dia não tanto, principalmente aqui no Brasil, mas Geld auszahlen oder abheben
und Geld einzahlen. Vamos lá. Geld, vocês sabem, né? Dinheiro. Auszahlen. Eu tinha falado até sobre bezahlen aqui, né? Cadê? Bezahlen. Bezahlen é pagar em alemão. Eu até tinha citado aqui que se você tirar esse B aqui, só deixar zahlen, zahlen significa contar. Então tá, voltando aqui só para fazer o link. E existe inclusive está no material de conversação hoje, os verbos separáveis em alemão, né? Trennbares Verb. Trennbaren Verben. E aí você adiciona, isso aqui é uma preposição em alemão, aus, né? Se adiciona uma preposição no início da palavra e ela, no início do verbo, e ela tem outro significado. Então, por exemplo, zahlen eu falei que era contar, né? Então, auszahlen, bom, não tem como traduzir literalmente isso aqui, mas auszahlen é basicamente sacar dinheiro. Um similar de sacar dinheiro, abheben. Enfim, são sinônimos. Eles usam muito isso aqui. E aí, bom, o oposto de aus é ein. Inclusive, tipo, normalmente ligar e desligar está relacionado a isso, né? Ein e aus. Quando você quer falar, liga a luz, mach das ein. Tem auf também, enfim, tem vários, mas por enquanto se atém apenas a ein e aus. Geld auszahlen oder Geld einzahlen. Einzahlen, bom, se auszahlen é sacar, einzahlen, que é o oposto, né? Seria então depositar, né? Quando você quer depositar dinheiro. Aí eu coloquei aqui, man kann normalerweise in verschiedene Banken Geld auszahlen. Isso aqui é uma dica para quem por acaso for na Alemanha e tiver também conta em algum banco alemão. Eu fui descobrir isso no final do intercâmbio. Por exemplo, eu tinha Deutsche Bank, mas eu descobri que eu podia sacar em outros bancos, por exemplo, o Commerzbank, que eu mostrei no início aqui, né? Aqui, ó. Tipo, eu tinha Deutsche Bank, mas eu podia sacar no Commerzbank e em outros bancos, que não estão aqui, no caso. Tipo, a Caixa e outros bancos não podiam, mas enfim. Inclusive isso pode rolar também em outros países da Europa, então fica a dica aí, né? ATMs sind nicht kostenlos. Man muss eine Gebühr bezahlen. ATM, né, acho que todo mundo sabe o que é, basicamente o nosso 24 horas, né, aqui no Brasil, o equivalente, eles chamam de ATM mesmo que nem nos Estados Unidos. Ele fala que sind nicht kostenlos, não são de graça, que nem é aqui, né, assim, eu não uso muito 24 horas, mas pelo que eu sei você não paga nenhuma taxa para usar, para tipo, sacar dinheiro, né, pelo menos em banco 24, naqueles caixas 24 horas. Aí eu botei assim, man muss eine Gebühr bezahlen. Bom, a pessoa tem que pagar uma taxa, né, para você sacar. Eu falo isso porque isso aqui é experiência própria. Teve uma vez que a gente foi pro mercado de Natal e não tava, e tipo assim, é muito comum os alemães só aceitarem dinheiro, ainda mais em festival, esse tipo de coisa, enfim, eventos assim, né, principalmente mercado de Natal. E aí tinha que sacar dinheiro, só que não achou banco perto, teve que ir na estação de trem e sacar dinheiro. Só que assim, eu não lembro quanto foi, mas tipo, é uma grana assim, sabe? Tipo, sacou 30 euros, sei lá, 5 euros de taxa, alguma coisa em torno disso. Posso estar falando besteira, se alguém souber aí também. Mas é um dinheiro, ainda mais hoje 5 euros aí, para quem tá transferindo dinheiro em real, é uma graninha. Então, assim, no final das contas, você mesmo sempre que tinha que se preparar para ter dinheiro em mãos, né? E aí vem... assim, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Tá. Tá, agora eu vou juntar um pouco das peças. Eu botei aqui, Neugierigkeiten. São curiosidades, né? Bom, eu tinha falado que eu citei nos meios de pagamento na Alemanha e não falei sobre cartão de crédito. Por quê? Por causa desse primeiro ponto aqui. Man bezahlt parzelliert nicht. Bezahlt, bom, basicamente não se paga parcelado na Alemanha. Aqui parece, né? Parzelliert. Você não vê ninguém parcelando nada na Alemanha, nada, não existe cartão, é muito raro, é extremamente raro você ver as pessoas tendo um cartão de crédito.
Então, assim, é da cultura do alemão, né? É uma coisa que é totalmente oposta aqui à nossa cultura, né? E, enfim, eu acho algo interessante. Que acaba fazendo com que eles sempre paguem em dinheiro ou paguem no cartão de débito, mas enfim, eles não parcelam as coisas. Não existe isso lá. Assim, talvez até exista para carros ou coisa do tipo, de financiamento, mas assim, só para coisas muito grandes. Compra de mercado, esqueça. Não existe isso. Enfim. E aí outra coisa aqui interessante, que eu tinha falado sobre o dinheiro também, que eu tinha dado a pincelada, por que os alemães usam muito dinheiro na Alemanha? Que é uma das principais... Enfim, basicamente esses dois tópicos aqui são a motivação dessa apresentação. Mas Privatsphäre zählt. Deswegen bevorzugen die Deutschen bar. O que significa? Privatsphäre é esfera privada, não é bem isso, né? De privado, mas é no sentido de... como eu posso falar? Privacidade. Isso, privacidade. Não. Isso, boa. A privacidade conta. E isso para o alemão é extremamente importante. Eu já conversei, assim, eu já vi documentário, assim, vídeo sobre isso, e já falei com pessoas de lá também. Eles prezam muito em pagar as coisas com dinheiro. E não é necessariamente o estabelecimento, são as pessoas, o consumidor. Eles prezam muito por isso, porque eles sabem, e eles são um pouco noiados, e aí já é uma crítica também, eles são um pouco noiados com a privacidade deles, a ponto de que eles sabem que o banco sabe os gastos deles, e que talvez o banco possa ceder esses dados para alguém, e que os dados, por mais que sejam criptografados, alguém pode acessar, pode roubar, enfim, e eles são noiados com isso. Assim, eu respeito, mas eu conheço pessoas lá que eram até demais com isso, essa coisa de privacidade. Inclusive, eu vou falar uma coisa que não tem a ver com dinheiro aqui, mas eu tenho um amigo lá que ele usa um sobrenome, e é muito normal isso. Em rede social, Instagram, por exemplo, eles usam um sobrenome fake, eles inventam sobrenome, só para não poder achar eles, enfim, para ele ter um usuário na rede, mas não necessariamente ser encontrado, sabe? Tipo, para não saber sobre a vida pessoal dele. Enfim, é normal isso. Por isso que eu falei assim, ó, isso é a principal razão dos alemães preferirem dinheiro, né? Porque dinheiro tem essa transparência. Tipo assim, você saca o dinheiro e depois ninguém sabe o que você está fazendo com o dinheiro, né? Enfim. Aí eu coloquei algumas palavrinhas importantes também, já que a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando sobre gastar. Rabatt, palavra estranha, né? Schnäppchen e grátis. Grátis, acho que soa familiar para muita gente. Grátis é o que a própria palavra diz, grátis, né? Também usei uma palavra, um sinônimo disso aqui, que foi kostenlos. Aqui, kostenlos, é a mesma coisa. Kosten é custo, né? Los é tipo sem, né? Então sem custo. É a mesma coisa que grátis. Eles usam os dois. Rabatt. Bom, botei aqui Rabatt, acho que já dá para ter noção, né? Desconto. 10% Rabatt. E Schnäppchen, essa aqui é uma palavra interessante, é um diminutivo, e já fica a dica também. Schen, no final de todo substantivo em alemão, é uma ideia de diminutivo. Por exemplo, se eu falar hallo, é oi, né? Tem algumas pessoas que querem ser mais carinhosas e falam Hallöchen, né? Então fica tipo um oizinho, sabe? Seria meio que isso. É um jeito mais fofinho de falar. E aí você pode colocar chen no final de muitas palavras, de forma a deixar no diminutivo. Que nem a gente usa também diminutivo aqui para meio que suavizar algumas coisas, né? Mas o que é Schnäppchen? Seria basicamente tipo promoções, tipo assim, itens em promoção. E normalmente Schnäppchen fica perto do caixa. Tipo assim, quando você tá indo lá pro caixa, ou fica naquelas... separado, assim, não é numa seção, tipo, não é que tem uma coisa em promoção no meio da seção, é tipo um negócio meio que isolado, sabe aquelas coisas no meio do corredor, assim, Schnäppchen, é coisa que eles querem meio que vender, assim, né? E aí até coloquei aqui, tem muito a ver com isso, sobre promoção e tal, é isso aqui, né? Você vê muito essa frase aqui, alles muss raus. Alles é tudo, muss é tipo tem,
É um... enfim, tudo... Aí house é fora, tipo... É tipo, bota fora. Como se fosse um bota fora. E aí, tipo, normalmente quando a loja tem promoção, eu falo assim, ó, tudo tem que ir embora aqui. Quero vender tudo. Meio que nesse sentido. Então você já sabe que tem coisa boa. E aí outra coisa aqui também é que se usa muito... Como se usa muito dinheiro na Alemanha, né? Por causa disso aqui que eu tinha falado, né? Da privacidade. Man kann Münzen in der Bank wechseln. Bom, a pessoa consegue... Tipo assim, eu não tinha muita paciência de ficar carregando moedinha, ficar trocando e tal. E eu vi alguns amigos meus, principalmente moedinha de 1 cent, porque eles dão um troco todo certinho na Alemanha, né? Então acabava que eu desistia de ficar contando dinheiro e sempre preferia também pagar no cartão de débito. E aí guardava sempre moeda de 1 cent, de 5 cents. E aí depois eu lembro que no final do intercâmbio, e era coisa que eu copiei isso de um amigo meu, na verdade, que fez lá quando ele terminou o intercâmbio, ele juntou, sei lá, mais de 20 euros em moeda de 1 cent, 5 cents, né? E... Enfim, e aí o que acontece? Você normalmente consegue ir no banco, pegar esses centavos, você envia você vai no banco, eles colocam num saco, e aí tem uma máquina que conta lá, você joga os centavos, e aí eles transferem para sua conta o dinheiro, né? Enfim, é uma coisa interessante. Alguma dúvida sobre isso? Só um comentário sobre as moedas. Na República Tcheca é um saco, porque as moedas valem muito. Você não pode, tipo, Ah, sim. esquecer delas, porque vale muito. Tipo, Então, na Alemanha tinha um sério problema com moeda, assim, moeda, porque tem até moeda de 2 euros, né? Então, assim, moeda de 2 euros sempre é valiosa, né? Então, às vezes você tinha 10 euros na carteira, porque você tinha, tipo, 5 moedas de 2 euros, enfim. Mas, só que são maiores. As moedas menores, tipo, é meio que proporcional, né? Então, você acaba que se identifica ali de forma automática. lá, tipo, a moeda de 50 coroas, que a menor é 10 reais. A maior é Caraca. 10 reais, sacou? Então, Caraca. já começa daí. Barril. Começa a perder daí. Aí a gente tava andando parecendo um chocalho ambulante, vai fazer o quê? Chocalho ambulante. Logo as moedas. Gostei da palavra, da terminologia. Chocalho ambulante. Vale muito. Qualquer moedinha é muito dinheiro. Pois é. Sim, aí estamos finalizando já. Vamos falando sobre dinheiro, né? Vou falar rapidamente sobre der Lohn oder das Gehalt, né? Até botei, era para ter colocado o artigo, mas são a mesma coisa, que é basicamente salário, né? E acho que quando se fala em salário, se fala sobre salário mínimo. E na Alemanha o salário mínimo é muito bom. Óbvio, né? Isso não é convertendo para real nem nada em relação ao custo de vida lá, mas was ist der Mindestlohn in Deutschland? Isso aqui é uma palavra muito comum, Mindestlohn, que é salário mínimo, né? Salário mínimo. E bom, até coloquei uma imagem aqui. Antes, né? 8,84, em 2019, 9,19 a hora, né? Isso aqui, ó, STD Stunde, né? Que eu coloquei aqui, que é hora, né? Por hora, pro Stunde. Enfim, hoje em dia 9,35 euros por hora, o que dá para uma pessoa que trabalha em média 7 a 8 horas por dia, né? Dá em média de 1.300 a 1.400 euros por mês, né? E aí eu coloquei aqui também já uma dica para a galera que é estudante, que pretende ir para a Alemanha. Na verdade é para botar isso aqui primeiro, na verdade tanto faz, mas tudo bem. Hive é uma coisa muito comum lá, que é Hive, né? Hilfswissenschaftler. Esse HI é de Hilf, que é tipo ajuda, nesse caso ajudante, né? Wissenschaftler vem de Wissenschaft, que é ciência, nesse caso Schaftler, então é tipo cientista, então seria ajudante de cientista. Basicamente seria o que a gente tem aqui, as ICs, né? Iniciação científica. São as pessoas que fazem iniciação científica ou que estão em algum laboratório. E aí tem outro nome também similar para isso, que é Wissenschaftliche Hilfskraft. Enfim, outra forma de dizer. Mesma coisa. E Hive é uma coisa muito comum do estudante alemão ganhar dinheiro lá. E é limitado. É como se fosse equivalente para quem estuda na UFBA, né? Pelo menos na UFBA era R$400 a bolsa. Lá só que é 400 euros, né?
Mas é uma forma também de fazer um pé de meia lá enquanto você é estudante. E também pagam também o salário mínimo, só que você é limitado, enfim, em relação a horário e o quanto você pode receber, porque RIV tem a isenção também de imposto e tal, então você não pode ganhar mais do que, acho que o máximo que você pode ganhar como RIV é 450 euros. Se você receber mais, você tem que pagar um monte de imposto, não vale nem a pena você trabalhar mais, no final das contas. Enfim, Job Mensa, isso aqui é uma coisa muito importante para quem quer fazer um pé de meia legal enquanto estuda lá. Eu cheguei a participar disso aqui. É um site que você consegue emprego assim, tipo, às vezes um emprego de uma, tipo, eu, por exemplo, trabalhei na Primark, né, uma loja de roupa, tipo, eu fui lá um dia, tava pagando tipo 10 euros a hora, e tipo, você trabalhava 8 horas, você ganhava tipo 80 euros um dia, no final de semana, né, enfim, no dia que não tinha aula. Enfim, e você às vezes acha, tipo, trabalho com contrato tipo de 2 meses, você vai 2 meses e vai só sábados e domingos na Primark pra dobrar roupa, por exemplo. Enfim, você pode fazer qualquer coisa. E aí é legal, porque isso aqui, tipo, se você quiser juntar um dinheirinho lá pra viajar mais, sei lá, o que você quiser fazer. É um site, você procura no Google depois, Job Mensa. E aí você tem que ser estudante você realmente tem que estar estudando eu não sei se necessariamente em universidade, mas Mensa significa inclusive o refeitório da faculdade, né? Da universidade, por isso que é Job Mensa, ou seja, já é direcionado aos estudantes, né? Alguma dúvida? Tá, eu trouxe... Ô, Henrique, rapidinho. Pode falar. Ô, Joemar, beleza? Tá me ouvindo? Já reconheci a voz. Pode falar, tô ouvindo sim. É que aqui tá cortando bastante por conta da internet, tá dando oscilação. Sim. Eu não peguei a parte do site que você mencionou, que você consegue ver uns jobs temporários. O Job Mensa, eu não botei o link, mas eu vou mandar lá no Telegram. Mas assim, procura no Google, você acha. Job Mensa. Cortou de novo. Joemar, não se preocupe que tem gravado. Mas de qualquer jeito, eu escrevo lá no Telegram o site, Job Mensa. Você pode procurar no Google, exatamente assim o site, Job Mensa. Viu? Não sei se cortou, a ponto dele não conseguiu ouvir, coitado. Bom, o Joemar não falou, eu acho que cortou, mas eu vou seguindo. Tá, pronto. Das Geld muss weg. Bom, eu sempre trago uma música para contextualizar, né? E essa aqui é de um rapper famoso alemão, muito conhecido, Martelli é o nome dele. Deixa eu botar aqui. Eu vou colocar só o trecho aqui, porque, de novo, é um rap, então assim, é difícil de entender, né? Mas é legal a música, e o que eu quero trazer da música é só que ela fala Das Geld muss weg. Então, tipo, o dinheiro tem que ir embora. O dinheiro todo tem que ir embora. Ele fala isso. Aí ele fala aqui, Schreib einen Scheck, Verwendungszweck du. E aí vem o negócio do cheque que eu tinha falado, né? Por que eu falei sobre cheque? Porque ele fala, escreva um cheque com Verwendungszweck, seria o propósito de uso. Então assim, para que normalmente você fala, esse cheque aqui é para pagar alguma coisa. Enfim, basicamente é o propósito do cheque, né? Ele fala, escreva um cheque com o propósito de uso, você. Enfim, ele tá falando que o dinheiro não importa muito, né? Mas enfim, vou botar só um trechinho aqui. Los, kauf dir so viel wie du ertragen kannst. Geiz ist doch nicht geil. Was will ich mit nem Haus? Will ne Villa. Wenn mein Nachbar weiter stresst, hol ich nen Auftragskiller. Falls ich mal kein Geld mehr hab, was ich mir gut vorstellen kann, fang ich an beim Ordnungsamt. Hinter euch am Porsche fahren. Mein Portemonnaie lässt die Korken knallen. Los, mach es leer und schmeiß es in den Dreck. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib einen Scheck, Verwendungszweck du. Bezahl mit meinem Leben, hab nichts Besseres zu tun. Ja, das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib den nächsten Scheck, Verwendungszweck du. Hau alles raus, endlich komm ich mal dazu. Enfim, a música é essa. Bom, pra terminar aqui,
Deixa eu ver aqui. Tá, Jô, eu vi, depois eu falo com você. É, bom, Das Getmusweg, de Matéria. Espero que vocês tenham gostado da música. E aí fica uma recomendação. Por que eu tô falando dessa recomendação? Por que eu me lembrei dela? O que tem a ver com dinheiro? É só porque eu tinha falado sobre o Deutsche Mark, que é o marco alemão, né? Sobre a moeda, até a queda do Muro de Berlim. Existe uma série que eu amo, uma série alemã que se chama Deutschland 83. Basicamente a Alemanha 83. A primeira temporada se passa em 1983, a segunda temporada em 86, 3 anos depois, e a terceira em 89. A série, uma produção muito boa, já ganhou vários prêmios também, a série. E assim, para quem quer ver como é que era a época de Guerra Fria, como é que era a DDR, né, a Deutsche Demokratische Republik, a República, enfim, a parte oriental da Alemanha, né, as diferenças de como é que era a vida, enfim, entre Oriente e Ocidente alemão, né. É uma série que retrata isso muito bem, também sob a tensão militar que tinha, né. E a segunda temporada também já foca mais, claro, Guerra Fria, mas também um pouco do Apartheid, né? Então eles contextualizam, tem um contexto histórico muito legal. E eu descobri recentemente que lançou a terceira temporada, não sabia, tipo assim, lançou o último episódio da última temporada. E aqui já tem o Muro de Berlim, né? Aí faço o gancho lá com o início da apresentação, que aí a série começa exatamente com a queda do Muro de Berlim. Bom, é isso de apresentação. Eu achei que ia ser pouco, mas no final foi bastante. A gente vai para a parte de conversação agora. Vocês têm alguma dúvida em relação a qualquer coisa da apresentação? Podem falar. Só avisar a galera de preencher a lista de presença, tá no chat. Boa, galera. Alguma dúvida, galera? Se não, a gente parte para conversação. Tá, então eu vou pausar aqui. Pausar não, vou